No vídeo de hoje você verá uma aula que fiz com um grupo de pessoas, num pequeno grupo online com o pastor Josias. E explico nesse vídeo sobre a diferença das profecias e como entender os símbolos do Apocalipse. Vou falar sobre a Nova Jerusalém, sobre, enfim, tanta coisa interessante que eu não quero dar spoiler para você. Então fica aí até o final que você vai ver vários segredos revelados, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, assistir nossos últimos vídeos aí e compartilhar para os seus amigos do grupo de estudo, tá bom? Deus abençoe vocês e nos vemos aí na próxima oportunidade. Mas fica aí até o final, tá? A aula foi muito interessante, tá certo? Um abraço. Fica aí então com o Adriano do canal Minuto Profético. Valeu. Pastor Adriano, é contigo. Bem-vindo. Obrigado. Opa, obrigado. Pastor Josias está no sul do Paraná. Eu comecei no norte, né, no oeste, em Cascavel, comecei o meu ministério, né? Aí fui para a capital, São Paulo, e agora estou aqui na terra do Monte Azul, né? Só tem azul, azul do céu. Monte eu não sei o que é monte aqui, mas azul, azul celeste é demais aqui, muito bonito aqui. Agradeço, pastor, o convite. Deus abençoe o teu ministério. É bom ver os pastores conectados, né? A nova geração. Os púlpitos, eu digo que migrou, né? Nós temos o púlpito físico, né? Mas hoje os púlpitos que mais alcançam são os virtuais, né? Então, parabéns ao pastor Josias aí, a continuidade do trabalho, né? Estender o bom dia a todos vocês aí participando, em especial a Alessandra, né? A Alessandra, nossa ovelhinha aqui, a família muito ativa na igreja, olha lá, tá lá, firme e forte, ó. Um abraço na sogrinha, né? No maridão, na filhota. A dona Lúcia, né, a sogrinha, faz um pão que é excelente. Faça encomendas, viu, gente? Faça encomendas, despache para todo o Brasil o pão da dona Lúcia, né? Excelente. Queridos, eu queria falar de algo que eu entendo que seja importante para nós adventistas, né? Nós, adventistas, nós temos uma veia profética, né? E aquilo que me trouxe, não que me trouxe, mas que me fez enraizar mais, né, nas escrituras foi o estudo de profecias, né? E nós estamos vivendo agora tempos de conjecturas, né? O Papa morreu e aquela coisa toda, e está todo mundo aí ouriçado, né? Nós temos dentro do meio adventista alguns pastores que até se aventuram a fazer profecias, né? Com relação a papas, essas coisas todas, né? E muitos têm, de alguma forma, enredado para esses caminhos, né? Dessas profecias um pouco alarmistas, sensacionalistas, né? E nós temos que tomar cuidado com relação a essas profecias, né, que muito já foi discutido dentro do meio adventista, esclarecido. Mas, como eu estou falando para você no início, nós temos uma veia profética. Então a gente gosta de profecia, a gente gosta de ver o cenário profético, né? A gente é tentado a fazer a agenda de Deus para a volta de Jesus, né? Até ontem espalhou rapidamente aí uma cena de um muro pintado, né, com o logo da Igreja Adventista e dizendo que Jesus vai voltar em 2027. Um absurdo, dos absurdos, dos absurdos, né? Que bom que foram lá depois e pintaram o muro e apagaram aquilo lá, né? Porque aquilo é uma desinformação, né? Então, nós adventistas gostamos de profecias, né? Nós somos um movimento profético, é assim que nós acreditamos, né? Acreditamos que temos o dom de profecia, né? Que foi manifestado em Ellen White, né? Então, nós temos que se atualizar e se aprofundar nas escrituras, né? E para isso, nós precisamos de uma base forte. E é isso que eu queria conversar com vocês. Se em algum momento alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Não sei se é assim que funciona a dinâmica, né? Mas fiquem à vontade aí para fazer pergunta. Eu queria trabalhar com vocês sobre até a lição da Escola Sabatina, né? Tenho certeza que vocês estão estudando. Fala aí sobre símbolos, alusões, né? E eu queria falar então como enxergar as profecias, né? Como entender esse processo da revelação, né? A revelação de Deus é algo assim que nos chama a atenção, porque Deus é o único que usa máscaras para se revelar, né? Nós temos que, para se revelar, para cada ser humano, para nós é fácil, né? Se revelar de ser humano para ser humano. Agora, uma divindade se revelar para um ser humano não é tão fácil assim, né? É a mesma coisa quando você vai tentar ter um diálogo com o seu cachorrinho, né? Com o seu passarinho, o seu animalzinho, o seu pet. Você não consegue ter uma comunicação perfeita, né? Porque são seres diferentes. Mesma coisa com Deus.
Deus, para poder comunicar conosco, existem algumas dificuldades. Deus pode tudo, né? O problema é que nós não podemos nada, né? Não podemos tudo. Então, nosso entendimento de quem é Deus é uma maneira incompreensível para nós. Nós temos uma mente finita, limitada, é como se fosse é, é como se fosse um computador, né? A gente não consegue processar, não temos memória RAM suficiente para processar aquilo que é divino, aquilo que está além do humano, né? Então, para que Deus consiga ter uma comunicação perfeita, existe o processo do rebaixamento, ou da humilhação, né? Vou dar um exemplo. Deus, quando criou os primeiros seres que Deus criou, foram os anjos, né? Os anjos. Então, para que Deus tivesse comunicação perfeita com os anjos, aí entra a figura maravilhosa de Jesus, né? Nós acreditamos que Jesus, ele se revela como um título do arcanjo Miguel. Então, ele veste a armadura de um anjo, né? A roupa de um anjo, para poder conversar de igual para igual, né? Assim nós cremos. Então, nós temos a figura do Miguel Arcanjo, que sempre está junto com os anjos, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Depois, Jesus, ele cria seres menores, né? Então é nesse momento em que Jesus se esvazia como Deus e vem na forma humana, e humana servindo, né, na forma de servo, para que a gente possa entender quem é o Pai, né? Porque Jesus vem para revelar o Pai. Então você percebe assim a dificuldade que Deus tem, posso dizer dificuldade, né? Deus pode tudo, mas as maneiras pelo qual Deus passa ou faz para que eu e você possamos compreender Ele, entende? Tudo isso por causa do pecado. Quando o pecado ele entra no mundo, há um afastamento, né? O ser humano começa agora a ter medo de Deus. E esse afastamento faz com que agora a gente perca o senso de quem é Deus, o seu propósito, né? Então agora Deus começa a usar meios para se revelar. E lá no Antigo Testamento, Deus agora começa a levantar profetas, né? Se há profeta no meio de vós, né? Eu, o Senhor, revela através de sonhos, visões, né? Então o processo da revelação é um processo muito presente nas Escrituras. É Deus tentando se aproximar do ser humano que se afastou devido ao pecado, né? Muito bem. As profecias, elas são dadas com alguns propósitos, né? Revelar a vontade de Deus e preparar o povo para as coisas que viriam. E também fazer com que o povo voltasse à fidelidade, voltasse à lei, né? Essa é a função do profeta, né? Existem profecias na Bíblia, elas são diferentes, e aqui é muito importante. Uma vez uma pessoa no meu canal fez uma pergunta interessante, que eu não tinha parado para pensar, mas é uma verdade. Essa pessoa falou assim: vocês adventistas, vocês só querem saber do livro de Daniel e Apocalipse. Eu parei para pensar e falei: rapaz, é verdade. A gente se preocupa mais com Daniel e Apocalipse, né? E a pessoa colocou assim: por quê? E aí me fez pensar, por quê? E aí, hoje eu tenho uma resposta, né? Que seria mais clara para dar para essa pessoa, né? Porque nós, adventistas, entendemos que na literatura profética existem dois tipos de profecias, né? Existem as profecias clássicas, né? Elas são chamadas clássicas porque elas são condicionais, locais, e elas são exclusivas para um tempo, né? Então existem várias profecias clássicas no Antigo Testamento. Então você vai encontrar isso em vários livros da Bíblia. A maioria dos livros da Bíblia possuem profecias clássicas. Deus manda uma mensagem para um profeta, e esse profeta, então, ele dá uma mensagem específica para aquele tempo, lugar, região, com condições, né? Então vamos tentar ver algumas profecias clássicas. Por exemplo, a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas era uma mensagem condicional. Apesar de não estar inserida ali, né, na pregação de Jonas, mas Deus falou assim: eu vou destruir Nínive. Mas o que aconteceu? Não foi destruída. Por que não foi destruída? Porque houve um arrependimento da parte do povo, né? E assim existem várias profecias. Por exemplo, tem uma bem conhecida nossa, que diz assim, ó, em Jeremias, né? Jeremias, me ajudem com os textos, tá? Agora de manhã a cabeça não funciona muito bem. Diz assim: se meu povo, que se chama pelo nome, se arrepender, me buscar, tal, então eu farei
Então, esse teor da condicionalidade é uma característica da profecia clássica. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a maioria dos nossos livros na Bíblia são profecias clássicas, que são para um povo, local, região, e existe uma condição. Se o povo fizer isso, vai acontecer isso. Ok? Tá? Muito bem. Agora, olha que interessante. Se você for para Isaías, se você tiver com a tua Bíblia, vai lá para Isaías 65, se eu não estou enganado. Vocês estão ouvindo bem aí, né? O microfone tá legal, né? Isaías 65. Deixa eu ver aqui que eu sempre esqueço esse texto aí. Me ajuda. É aquele texto que diz que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Pastorzão, você lembra dele? Isaías 65, 20, alguma coisa assim? Vamos lá para Isaías. Isaías, no finalzinho do livro, né? Interessante que Isaías é o resumo da Bíblia, né? 65:20, meu pastor. É isso mesmo. Eu acertei? É isso mesmo? Oh. 65:20, isso mesmo. Não haverá mais nela criança para viver Olha aí. dias, nem velho que não cumpra os seus, né? Muito Porque bom. morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem Muito bem, pecar muito bem. só aos 100 anos será amaldiçoado. Ó, e aquele verso lá, vamos ver se vocês estão craque. Aquele fala assim, de um sábado a outro, uma lua nova, irão me adorar. Qual que é? Esse é o 66, né, pastor? Isso. Aí, ó. Me ajuda aí, pastorzão. Eu ultimamente tô com a memória fraca. Mas o que eu estou querendo que vocês entendam? Isaías, o final do livro de Isaías, existem muitas promessas, né? E uma promessa ou uma profecia clássica, se Israel aceitasse o Messias, cumprisse a aliança, né? Deus faria de Israel olha aqui, uma nova terra e um novo céu. Vou pôr entre aspas, tá? E aí, nessa nova terra, muitos viriam adorá-lo de sábado a sábado, né, de lua nova. As pessoas que morreriam jovens aos 100 anos, não é isso, né? Então existem profecias lindas, maravilhosas de que Deus faria com Israel, se Israel fosse fiel à aliança, né? Se Israel fosse fiel, aceitasse o Messias, enfim. Só que nós sabemos que isso não aconteceu, né? E existe uma treta na academia, principalmente na teologia, em que alguns acreditam que todas essas promessas que não se cumpriram lá com Israel vão se cumprir com a igreja, né? E eu creio que nem todas vão, né? Essa aqui é uma delas que não vai se cumprir. Por que não vai? Porque o povo, no seu tempo, rejeitou a luz e agora Deus ele vai entrar agora numa segunda classe de profecias, que é a apocalíptica. Olha que interessante. Vamos para agora Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Vamos para o capítulo 21. Olha lá, o penúltimo também. Apocalipse. Abra a tua Bíblia lá, Apocalipse 21. Se você ler Isaías 65 e 66, e depois ler Apocalipse 21 e 22, você vai ver que existem muitos paralelos ali. Paralelos, né? Porém, existe uma diferença gritante. E é essa diferença que eu quero que vocês entendam, tá? Lá em Apocalipse 21, tem a promessa, né? Olha que interessante. E o livro do Apocalipse não tem citação direta, é alusões, né? E ele faz muitas alusões às profecias clássicas do Antigo Testamento. Só que agora, João, ele vai dar uma roupagem nova nessas profecias clássicas. E agora se torna profecias apocalípticas. Por exemplo, olha lá, capítulo 21, verso 1, diz assim, ó. E vi novo céu, olha lá, ele vai usar quase as mesmas palavras de Isaías, ó. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? Olha o verso 4, cadê? Diz assim, ó. Cadê? Oxe, tá na outra página. Aqui. Ó, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e olha só, e já não existirá mais morte. Lembra que Isaías, morrer jovem, era aos 100 anos? Aqui agora não haverá morte. Então vamos lá. Quando a pessoa perguntou assim, vocês só se preocupam só com Daniel e Apocalipse. Então, respondendo essa pergunta. Porque na Bíblia existem dois tipos de profecias, as clássicas e a apocalíptica. A clássica vocês viram que é condicional,
para um povo específico, para um momento específico, né? Se vocês fizerem isso, Deus vai fazer isso, ok? Né? As apocalípticas, não importa se a gente acredita ou não, não importa se a gente é obediente ou não, né? Deus decretou, vai acontecer, ponto final. Entendeu? Deus não, a profecia apocalíptica não está condicionada à ação humana, mas ela já está firmada na atitude divina. Essa é a diferença. Deus falou, Amém. Jesus voltará. Jesus voltará. Você crendo ou não, você fazendo alguma coisa ou não, Jesus voltará. Não vai ter mais morte. Você acreditando ou não, você... Né, entendeu? Apocalíptica é assim, tá? Por isso que nós, adventistas, entendemos que as profecias clássicas, a gente pode ver princípios, a gente pode tirar de lá lições, né? Ver onde eles erraram, né? E, claro, tentar fazer aquilo que é certo, né? E quando olhamos para as profecias apocalípticas, elas apontam para o tempo do fim, né? Ela aponta para o tempo do fim. Já as clássicas é para aquele tempo local. A apocalíptica é para o tempo do fim. Entende a diferença? Outra diferença interessante. Na profecia clássica, vai se usar muitas metáforas ou parábolas, ok? Então, são lições tiradas ali para poder... são histórias para tirar lições para o povo naquele momento. Já na profecia apocalíptica, não vai ter parábolas, não vai ter metáforas, mas vai ter símbolos. E símbolos, muitos símbolos, né? Então, aponta para o fim e é recheado de símbolos, ok? Tá vendo as diferenças? Por isso que nós, adventistas, nos focamos mais em Daniel e Apocalipse. Porque ambos falam do tempo do fim. E nós cremos que nós estamos no tempo do fim. Logo, quais seriam as profecias que nós nos importariam? Com as apocalípticas. Entende? Também entendendo que o livro de Daniel, a busca do conhecimento foi aberto recentemente, né? O livro foi desselado, não foi assim? Daniel não escreveu, o livro falou, sela o livro que isso é para o tempo do fim. Quando o saber se multiplicar sobre teologia, sobre profecia, então as pessoas vão entender o que que foi revelado para você, Daniel. Você não vai entender, isso é lá para o tempo do fim. Então nós acreditamos que a partir do começo do tempo do fim, né, 1798, né, aí vem 1844, as profecias começam a ser compreensivas, as profecias apocalípticas começam a ser compreensivas, ok? Muito bem. Daniel é um livro que podemos dividir de maneira grossa assim, metade história e metade de profecia apocalíptica. Tá? O livro do Apocalipse, né, já é um livro quase 100% apocalíptico, né, ou profético. Claro que existem coisas literais no livro de Apocalipse. Porém, todavia, entretanto, existem literalidades lá. Por exemplo, João, que estava na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra. Então, João é uma pessoa literal, a ilha de Patmos é algo literal, entende? Então tem coisas literais ali, mas é bem pouco. Falando sobre profecias apocalípticas, agora vai para Apocalipse 1. Vamos lá. Vou tentar subir o monte com vocês e depois a gente desce com tudo, tá? Apocalipse 1. Apocalipse 1 tem uma coisa muito interessante que já vai dar para nós o segredo de como nós devemos olhar para o livro, né? Olha lá, Apocalipse 1. Deixa eu ver, a minha versão talvez seja um pouco diferente da sua. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, tá? No verso 1 diz assim, ó, na minha versão. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo o que viu. Ó, na minha versão aqui, a palavra que eu estou procurando é aqui, ó, que atestou. Atestou. Na sua talvez seja notificou. Não sei se a sua versão notificou, aparece aí, notificou. Notificou, ou talvez, deixa eu ver.
Vamos ver se você tem a palavra, ó, ao qual notificou, não tem a tua versão? Ó, a minha é atestou, fez a conhecer o seu servo João. Deixa eu ver uma outra versão, já tem outra Bíblia aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Peraí. Obrigado. Vamos ver na NVT. Uma palavrinha faz toda a diferença, vocês vão entender o porquê, tá? Notificou, atestou, qualquer outra versão, deixa eu ver, atestou. Eu estou na NVT agora, deixa eu ver como que a NVT traduziu. Na NVT diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, servos, ele enviou, olha lá, para apresentá-la a seu servo, que relatou fielmente tudo que viu. Esse seu relato, a palavra de Deus, olha lá, aqui diz apresentá-la, apresentá-la. Então, numa versão diz, deu a conhecer, atestou, né, no verso 2. E aqui diz que relatou fielmente que viu o seu relato, a palavra de Deus. Deixa eu ver outra versão. Vou pegar a NVI. Já fica um segredo para vocês aí. Tenham várias Bíblias com várias versões, viu, gente? Existem muitos aplicativos que ajudam, tá? Até fica mais rápido, né? Na NVI, a palavra que aparece lá, verso 2, 13... revelação de Jesus Cristo, que em breve acontecer, e enviou o anjo para torná-lo conhecida. 2, que dá testemunho de tudo que viu, isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui diz que é testemunho de tudo que viu. A palavra que aparece ali, que é traduzida de maneiras diferentes, porque o próprio tradutor tem dificuldade, é a palavra semaino. A palavra semaino é uma palavra que ele codificou. Na verdade, se fosse traduzir de forma literal, seria codificou a João. Então, Deus manda a mensagem para Jesus, Jesus para o anjo, e o anjo codifica a mensagem para João. Só que traduzir, codificar, fica estranho. Então, eles colocam atestou, notificou, apresentou, fica mais fácil para compreender que o anjo está apresentando a mensagem para João, né? A palavra semaino é a palavra que vem para nós, em português, é a palavra semáforo, por exemplo. Semáforo. O que é um semáforo? Semáforo é um objeto, é um símbolo, né, que transmite uma mensagem. Né? Ali tem 3 símbolos, né? Tem o sinal vermelho, amarelo e verde. Então, semáforo é um símbolo com uma mensagem. Então, a mensagem do vermelho é para parar. Amarelo, atenção. Verde, prossiga. Então, o que eu estou querendo dizer? Que os símbolos que João recebeu do anjo, né, que foi enviado por Deus, esses símbolos são códigos de uma mensagem. É um semáforo que indica uma mensagem. Entende? Então, o Apocalipse, 90%, posso dizer aqui, foi escrito em símbolos. Então, João realmente viu uma mulher grávida. João realmente viu uma besta, um animal. João realmente viu um cordeiro com 4 cabeças, não, 7 olhos e 7 chifres. Então, João realmente viu isso. Tá? São códigos e símbolos que apontam para uma realidade. Entende? Então, o problema de muitos intérpretes é pegar aquilo que é simbólico e literalizar. Ou literalizar aquilo que é simbólico. Ok? Para nós, adventistas, o livro do Apocalipse são símbolos que apontam para uma realidade. Agora, como interpretar esses símbolos? Agora, existem 3 tipos de maneiras. Tá? 3 tipos de maneiras. Na Reforma Protestante, surgiu a Contra-Reforma Católica, né? É um movimento em que o magistério católico falou assim, opa, peraí, eles estão estudando a Bíblia, eles estão lendo a Bíblia, então a gente precisa agora contra-argumentar, né? Então, o que aconteceu? Surgiu 2 intérpretes muito conhecidos, né? Rivera era um deles, e o outro eu estou tentando lembrar aqui. Mas, enfim, um falou assim, seguinte, ó, as profecias, o Apocalipse, essas coisas já aconteceu lá no primeiro século, com Nero. Nero era besta. Aí ele vai dando o significado de que todo o livro do Apocalipse, que são símbolos,
aquilo aconteceu no passado. Antes da reforma, lá para trás. Já aconteceu, só está faltando algo. O quê? A volta de Jesus. Nós chamamos isso de escola de interpretação preterista, né? É o pretérito, passado, ok? Então essa é uma maneira de olhar os símbolos, que os símbolos já aconteceram no passado, entende? Aí veio um outro rapaz, teólogo também católico, e falou assim, não, fique tranquilo, isso não aconteceu não, mas isso vai acontecer, porque a acusação de Lutero e de muitos era que a besta do Apocalipse era quem? Era a igreja, era o papado, né? Então, para se defender dessa argumentação, ele falou, não é o papado não, isso aí é Nero. Aí vem o outro e fala assim, não é Nero, e não é o Papa também, isso aí vai ser lá na frente, entendeu? Então é um desvio da mensagem, do entendimento. Porém, todavia, entretanto, ao longo da história, até os judeus faziam isso, a interpretação sempre foi historicista, né? O próprio Jesus, ele quando foi se explicar para os discípulos de Emaús, lembra que os discípulos estavam indo para Emaús? E Jesus começou a explicar sobre ele começou desde Moisés e foi contando os acontecimentos até chegar no Messias. Daniel, quando tem o sonho lá, o Nabucodonosor não tem um sonho de uma estátua, então são acontecimentos que acontecem no desenrolar da história, entende? Então as profecias se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Diferente do preterismo, que 90% já aconteceu no passado. Diferente do futurismo, que 90% vai acontecer no futuro. Nós, adventistas, usamos a linha de interpretação historicista. As profecias aconteceram, estão se acontecendo e vão acontecer. Entende? Tem uma quarta também, que é chamado de idealismo. Esse idealismo está muito em alta hoje, principalmente no mundo neopentecostal, que é olhar para os símbolos ou para a Bíblia, principalmente o Apocalipse, né, e tentar tirar um devocional. Olha, as igrejas aqui representam isso, é isso. Eles tiram lições morais, tá? O idealismo olha a Bíblia apenas como um livro devocional. Então essas profecias são todas coisas luta entre o bem e o mal, que nós, seres humanos, temos que firmar em Jesus. Sempre é uma lição de moral nos símbolos, tá? Isso é o idealismo. Também é fora de cogitação isso aí, né? Muito bem. Então, entendendo que o Apocalipse é um livro simbólico, que as profecias elas vão se cumprindo ao longo do tempo, isso já dá uma base para nós. E também entendendo que as profecias clássicas são condicionais para um tempo específico e no passado, nós já descartamos várias coisas. Por exemplo, quando você vai para o livro de Naum, o livro de Ageu, Sonfonias e vários outros livros, tem um monte de profecia, e você começa, alguns pegam aqueles textos e aplicam para o futuro. E não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a maioria daquelas profecias, quase 99%, é para o povo específico, Israel, para aquele tempo. Então pegar esses livros, que são profecias clássicas, condicionais do passado, e querer jogar lá para o futuro, é errado. Então, o que nós fazemos? Usamos Daniel, parte de Daniel, e o livro do Apocalipse, que apontam para o futuro, que é a literatura apocalíptica. Então, a gente se concentra nesses livros, ok? Muito bem. Agora chegamos na parte onde eu desço a ladeira, tá? Tá, pastor, você falou tudo isso, agora, mas tem um problema. Qual o problema? Os símbolos. Temos os símbolos aí. E agora, como codificar ou descodificar o símbolo, né? Então, você tem que entender o seguinte, ó. Por que Deus não falou a real? Por que Deus não veio de dar símbolos para João? Falou realmente, olha, ó, vai acontecer isso, né? Não, Deus deu códigos. Por quê? Primeiro motivo, se você quiser anotar aí. Primeiro motivo, proteção da mensagem. Os códigos, eles são descodificados somente para quem quer. Ou seja, para quem tem interesse, para quem tem desejo de buscar a verdade de Deus. Tá? Não é assim que Jesus fala quando os discípulos vão lá, Senhor, a gente não entendeu nada que o Senhor falou. Fala, vocês querem saber? Então, porque vocês querem saber, os segredos serão revelados, né? Muito bonito isso, né? E tá aí uma coisa interessante na minha vida, né? O que de alguma forma, me deu mais base bíblica foi
a curiosidade de investigar as profecias, né? E a gente vai entendendo a luz, né? De forma maior, né? Muito bem. Proteção. Por quê? Porque João estava na ilha de Patmos, ele escreve uma mensagem, ele precisa mandar para o continente, e essa mensagem tinha que chegar nas 7 igrejas, né? E agora imagine só, o chefe do CAS pega a mensagem, pega os livros lá, os rascunhos de João, e João agora quer mandar para o continente. Aí o rapaz olha para o texto, olha para aquelas cartas, né? Quem que é isso aqui? Quem escreveu isso aqui? Fala, foi o velhinho João. O João, aquele que era líder dos cristãos, né, aquela seita doida lá. Deixa eu ver se tem planos de guerra aqui, planos de rebelião. Então, estou imaginando aqui, né? Aí o chefe do caso, o soldado romano, pega o livro, as cartas, né? Começa a olhar, aí vê lá, besta com 7 cabeças, com 10 chifres. Não, peraí. Aí olha lá, uma prostituta sobre uma besta, um dragão com 7. Esse velho tá louco, o que é isso aqui, né? Manda essa mensagem, você não dá para entender nada. E de maneira simples, de maneira sobrenatural, por causa dos códigos, a mensagem é levada para as igrejas e é protegida ao longo do tempo e chegou na tua mão, aí que está na tua mão, por causa dos códigos. Porque se não tivesse os códigos, os soldados romanos e tantos outros iam ver a realidade e iam destruir, né? Que império ia deixar a verdade contra o seu império ser revelado, entende? Então, proteção. Segundo motivo, a nossa falta de incompreensão, né? Nós não sabemos, não entendemos o eterno, o divino. Lembra que nós somos um computador que não tem memória RAM para entender o divino? Então, através dos símbolos, Deus consegue suprimir vários conceitos, né? Por exemplo, quando você pensa num leão, um leão você pensa que ele é rei da selva, né? O rei dos animais, é um animal forte, o leão, enfim, mostra coragem. Então, um símbolo consegue compactar várias realidades, né? E ele consegue, de alguma maneira, transmitir uma mensagem que para nós é incompreensível. Vou dar um exemplo, né? Vou tentar ser sucinto para acabar no tempo que o pastor me deu. Jerusalém. Não quero acabar com a sua infância, mas eu quero que você entenda. Na Nova Jerusalém, diz o quê? Que a cidade tem muros, que as ruas serão de ouro, não é isso? Que tem as pedras preciosas para todo lado, né? E a gente fica pensando, uau, né? Deve ser lindo, maravilhoso. E a gente olha para o símbolo e transforma ele na realidade. E não podemos fazer isso, porque o símbolo, ele não é a realidade. O símbolo aponta para uma realidade. Estão entendendo a diferença? O símbolo em si não é a realidade. O símbolo aponta para uma realidade. Tá, pastor, o que você está querendo dizer? Para entender o símbolo, a gente tem que entender o tempo histórico, a cultura, né? E, claro, a própria teologia bíblica, né? Então, quando João olha para o céu e vê uma cidade que é um caixote, se você pegar as medidas, é um caixote, é um cubo, tá? É um cubo. Então, qualquer arquiteto no dia de hoje, com certeza, faria uma cidade mais bonita. Por quê? Porque a Jerusalém é um caixote, não sei quantos quilômetros para cima, mesmo tanto para lá, do comprimento, é um caixote, é um quadradão. Nossa, Deus é um criador de tantas coisas bonitas e fez uma cidade quadrada, sem graça, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, na mentalidade judaica, os ângulos retos são perfeitos, né? Então a cidade foi projetada de maneira perfeita, ok? Um símbolo apontando para uma realidade. Qual a realidade? Perfeição, tá? E as pedras, pastor? Alguns falam assim, porque no céu o dinheiro será tão desvalorizado que a gente vai pisar no ouro. Ok, tá bom, pode ser. Mas aqui tem um detalhe a mais. Quando você vai para a criação dos anjos, até de Satanás, no caso o anjo querubim, diz que ele foi criado com pedras preciosas. Lembra isso? Lembra lá? Ezequiel 28? Porque na cultura judaica, as pedras, elas têm algumas representatividades. Por exemplo, se o Josias, o pastor, for dar um presente para a esposa, hoje ele daria uma rosa e, quem sabe, um cartão de crédito sem limite, né? Mas então eu acho que ele vai dar uma rosa, né? Que também representa o amor. Só que, para um judeu daquela época, uma judia receber uma rosa era uma ofensa. Por que uma ofensa? Porque a rosa representa o meu amor. E a rosa, ela murcha, ela morre. Então, peraí, o seu amor por mim é murcho, vai morrer, né?
Então, o que acontecia para você representar seu amor eterno? Eram pedras preciosas, entende? Por isso que Deus escreveu com o dedo a sua lei em algo que é eterno. O quê? Não foi no papiro, foi na rocha, na pedra. Então, quando você vê uma cidade milimetricamente construída, perfeição, e vê ela cheio de pedras preciosas, é uma cidade eterna, construída com muito amor e carinho. Entende? Está percebendo a realidade? Apontando a realidade? Não estou dizendo que não vai ter ouro no céu, não é isso. Pode ser até que seja, para mim não faz diferença. Para mim, eu quero que vocês entendam que existe uma compreensão maior de que ver uma cidade quadrada com pedra e rua de ouro. Deus está dizendo para o povo, e principalmente para João, gente. João, ele era um minerador, um pedreiro lá em Patmos. O trabalho de João não era ficar nas grades, né? Era escavar minérios para poder mandar para o continente, né? Hoje a ilha de Patmos é um breu, é uma terra sem nada. Por quê? Ela foi muito explorada pelos escravos romanos, porque o minério era mandado para o continente. Então, achar uma pedra preciosa naquele momento era algo assim extraordinário. Então, na visão, João tendo uma visão de uma cidade cheia de pedras preciosas, então isso para João era maravilhoso. E só para você entender, para encerrar, no filme Lista de Schindler, no final é sensacional. Para quem assistiu, recomendo um baita de um livro, de um filme, onde os judeus estão junto com Schindler, e o Schindler começa a chorar. Ele fala assim, ele pega o anel dele e fala assim, se eu tivesse vendido, isso aqui daria mais 20 pessoas. O meu carro, se eu tivesse vendido, daria mais tantas pessoas. Ele começa a se emocionar e chorar porque ele poderia ter feito mais. E as famílias que foram salvas por ele estão ao redor dele, né? Eles não vão lá e não dão um abraço, não dão um beijo em Schindler para agradecer. Mas o que eles fazem? Eles pegam pedrinhas no chão e colocam depositando no pé de Schindler, né? Expressando o amor eterno. Eu sou chorão, viu? Eu acho lindo isso, né? Eles não abraçaram Schindler, não beijaram Schindler. Eu faria isso. Mas os judeus, para expressar amor e gratidão, o que fez? Colocou pedrinhas aos pés de Schindler. Está dizendo, nosso amor e nossa gratidão é eterna. Então, o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso e eterno. Então, encerro por aqui, pastor. Passei um minuto.